que o Marx queria dizer com barbárie? Por que ele usou o termo barbárie? Ele tomou o termo barbárie emprestado da linguagem dos romanos, que qualificavam os não romanos como bárbaros. O que foi a barbárie, do ponto de vista do conceito que o Marx utilizou? Como é que ele construiu esse conceito? Ele qualificou como barbárie uma situação em que você tinha um império, que era o Império Romano, que no auge do Império Romano, lá por volta de 60 depois de Cristo, César Augusto, imperador, o Império Romano chegou a ter 80 mil quilômetros de vias pavimentadas. 80 mil quilômetros. No ano 60 depois de Cristo. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Você tinha casas, as casas dos mais ricos, dos nobres, com água quente, encanada. Encanada quer dizer, com calha naquela época, né? E uma unidade integrada, jurídica, internacional, funcionando plenamente. Ia da Pérsia, o atual Irã, até Portugal. O que aconteceu com esse império? Ele começou a degringolar. Como? Basicamente por dois processos que se alimentaram: as invasões ditas bárbaras, povos germânicos, godos, ostrogodos, visigodos, eslavos, que ficavam nas franjas do império, precisaram atacar o império, e internamente por um processo de corrupção das elites, que é a história que quase todo mundo conhece, o Calígula, Nero. Calígula chegou a nomear o cavalo no Senado, o Incitatus. Bom, nós chegamos perto disso. Hoje é o Renan que é o presidente. Nós estamos perto. Então, o que seria necessário para o Império Romano criar uma outra coisa maior do que o Império Romano, mais importante do que o Império Romano, que expandisse ainda mais as fronteiras do Império Romano, criasse mais riquezas, mais cultura, mais arte? O que seria preciso? Acabar com o modelo escravo. Quer dizer, o que o Marx disse, que Roma foi até onde podia ir com a escravidão. Dentro da escravidão, Roma fez tudo o que podia ser feito. Só tinha um jeito de desenvolver a tecnologia: é acabar com a escravidão e introduzir o trabalho livre. E aí você ia desenvolver a ciência, a técnica, etc. e tal. Isso não aconteceu. Por quê? Porque Esparta fracassou. A revolução espartaquista. Os escravos fracassaram. Não conseguiram. O que aconteceu com o Império Romano? Aquela unidade fantástica que existia da Pérsia até Portugal começou a se desmanchar. A arte começou a perder, a engenharia perdeu, tudo perdeu. É isso que o Marx chama de barbárie. É o momento em que aquilo que a humanidade construiu, ao invés de apontar uma alternativa positiva para frente, ela vai para o passado. Ela perde as conquistas e não consegue repor com nada novo. É isso que o Marx chama de barbárie. Só que atenção, a barbárie em Roma aconteceu ao longo de 500 anos. Do auge do Império Romano, lá nos anos 60, até o advento do domínio católico, da Igreja Católica, sobre uma organização feudal, e aí é o oposto de Roma, onde Roma havia sido o império, da Pérsia até Portugal. Você tem organizações feudais, que são micro-regiões locais, que mal se comunicam umas com as outras. No auge do feudalismo, o sujeito que viajasse 30 quilômetros na vida dele era um cara aventureiro. 30 quilômetros. Compara com Roma, os caras viajavam da Pérsia até Portugal, meu. Só que entre o auge do Império e a economia feudal foram 5 séculos. Ou seja, o Império Romano agonizou por 5 séculos. E quando você fala em barbárie, você não está falando de um processo imediato. Você está falando de uma longa agonia. Qual é o nosso problema? O
Nosso problema é que Roma não tinha arma nuclear. Não estava fodendo a natureza do jeito que os caras estão fodendo hoje. Não tinha transgênico. Não tinha processo de fractação do xisto para extrair petróleo e gás. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, outro dia eu vi um documentário na HBO, um negócio fantástico. Lá de Virgínia até o Texas, como os caras estão extraindo petróleo e gás do xisto, e eles estão usando um processo que você bombardeia o xisto embaixo da terra e ela libera petróleo e gás. Tem um monte de casa, você viu esse documentário? Tem um monte de casa hoje lá nos Estados Unidos, da Virgínia até o Texas. Você liga o chuveiro e acende o isqueiro embaixo do chuveiro, vira um lança-chamas. Porque o gás está indo dentro da água. Você está matando o gado, está matando a natureza, está matando o ser humano, está multiplicando câncer. O que eu estou querendo dizer com isso? A barbárie atual tem um potencial destrutivo do ser humano e da natureza que não vai demorar 5 séculos. Nós não temos 5 séculos. A natureza não aguenta 5 séculos desse jeito. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É isso que eu estou qualificando de barbárie hoje. É isso que está produzindo a seca no Sudeste. Bom, tudo que está acontecendo. E do ponto de vista das relações humanas, a coisa está trágica. Por quê? Porque pela primeira vez também os caras conseguiram reunir um aparato midiático que consegue reproduzir uma imagem de mundo que não tem nada a ver com a realidade. E nós acreditamos naquilo que a gente vê na televisão. Eu vou dar um exemplo. Nós falamos da Segunda Guerra Mundial. E aí aparecem as comemorações de Auschwitz, como aparecendo agora na televisão, quem pode ver jornais, todos falando de Auschwitz, e todo mundo falando dos horrores que foi Auschwitz, que 1 milhão de pessoas morreram em Auschwitz, que é um horror e que nunca se repita. Claro, ninguém aqui quer repetir Auschwitz, ninguém aqui é idiota. Mas eu fico espantado. Porque você fala que Auschwitz não se repita. Escuta, cidadão, sabe quantos refugiados de guerra tem no mundo hoje? Líbia. Não, quantos refugiados no mundo tem hoje? Igual na Segunda Guerra Mundial. 60 milhões. Igual superior, eu acho. 60 milhões. Como Auschwitz não se repita? Está na nossa cara, Auschwitz. Estão falando o quê? Está na nossa cara. Auschwitz está acontecendo hoje. Você falou de Líbia. Eu acabei de receber um texto brilhante de um professor chamado Alan Kaufman, que é pesquisador da Universidade do Texas, em que ele colheu provas documentais de que todo o processo de ataque ao Gaddafi, para depor o regime do Gaddafi, destruir o regime do Gaddafi, foi feito com base em mentiras. A OTAN alegava que o Gaddafi estava cercando populações civis inteiras e ameaçando chacinar mulheres e crianças. Isso foi o principal argumento para atacar o Gaddafi. Nós não vamos repetir na Líbia o que houve em Ruanda com os Hutus e Tutsis. Bom, esse cara conseguiu documentos agora, o Alan Kaufman, mostrando que havia uma ordem explícita do Gaddafi dizendo exatamente o oposto, que onde tiver civis não pode ter ataque militar, que tem que proteger os civis, principalmente as mulheres e as crianças. Ordem do Gaddafi. É o oposto do que foi dito. E mais, o cara recuperou dados socioeconômicos mostrando que quando aconteceu o ataque ao Gaddafi, a Líbia era o país com maior IDH da África. Maior IDH da África.
Escuta, eu estou falando negócio de 3 anos atrás, 2 anos atrás. E eles argumentam isso, e agora, essa semana, soltaram, decidiram que para evitar o número de pessoas de barcos dados, naufragados, eles vão soltar drones e vão atacar os barcos, com pessoas ou sem pessoas, não tem problema. E aí entendendo pessoas como mulheres, crianças e esses são 2 Titanics. Agora, essa semana é o equivalente a 2 Titanics de pessoas mortas. Vamos achar, né? Esse é um outro bom exemplo da barbárie. E como nós estamos cegos. Só que tem um detalhe aí. Vocês podem ver que tem uma estranha coincidência, muito entre aspas, no tempo, entre o ataque à Líbia e o fortalecimento do ISIS, do Boko Haram e dos grupos fundamentalistas islâmicos. Qual é a coincidência? É simples. Os caras que faziam parte do exército de Gaddafi, quando perderam a guerra, esses caras ficaram sem emprego, meu. Aonde que eles foram? Treinar. O ISIS, treinar o Boko Haram, treinar a Al-Qaeda. São eles que estão treinando esses caras. Agora, quem produziu isso? A OTAN. Então é o seguinte, essas coisas estão acontecendo na nossa cara e nós não enxergamos. Nós estamos cegos. O Iraque também é a mesma coisa. O Iraque é a mesma coisa. É o ISIS. É o ISIS. Nós estamos cegos. Agora, não é que nós estamos cegos porque nós somos estúpidos. Bom, em parte também. Mas é porque você tem uma coisa midiática perfeita, que funciona com uma perfeição técnica fantástica. Eu larguei a grande imprensa e fui para a universidade quando eu estava na Folha, quando teve a primeira guerra do Golfo e os caras atacaram Bagdá, e os caras conseguiram mostrar uma guerra em que não houve mortes, que ninguém morreu. Mas Bagdá tinha naquela época 4.800.000 habitantes. 4.800.000 habitantes, 1991. Os caras atacaram Bagdá durante 40 dias e 40 noites consecutivas. Só na primeira semana foi o equivalente a uma bomba de Hiroshima por dia, em termos de tonelagem de explosivos. Como é que você ataca um lugar com 4.800.000 habitantes, com uma Hiroshima por dia e não mata ninguém? O que me deixou espantado não foi que eles conseguiram falsificar a cobertura da guerra, isso eles fazem, falsificam. O que me deixou espantado foi como nós acreditamos. A humanidade acreditou nisso. E aí eu voltei para a universidade para estudar isso. Foi meu doutorado, foi o estudo desse caso. Tanto que quando veio aqui o Peter Arnett, que era o âncora da CNN, ele ficou lá em Bagdá. O cara que ficava em Bagdá mostrando o grande show das bombas caindo e tal, ele não matou ninguém. Não foi ele que ficou, ele era um âncora da CNN. E ele veio para o Brasil lançar um livro ao vivo do campo de batalha. E na época ele foi no programa Roda Viva, na TV Cultura, e aconteceu dos caras me convidarem para participar. Eu fui com muito prazer participar. Tal. Aí eu cheguei para ele e falei no programa: o senhor veio lançar esse livro, parabéns, tal, livro importante. E o senhor espera que estudantes de jornalismo vão estudar esse livro, tal, é claro. Então é um livro que vai ser lido pelo público universitário, claro. O senhor deve discutir ética no seu livro. É claro, discute ética e jornalismo. Eu falei: como é que fica a ética para um âncora de uma mentira mundial? O senhor mentiu. Teve 150.000 mortes na guerra que não matou ninguém. 150.000, a maioria mulheres e crianças. O senhor discute isso no seu livro? Aí fala: não, mas eu discuto o fato que sim, teve censura do governo dos Estados Unidos, mas olha aqui, durante uma guerra é normal que governos censurem. Aí eu cheguei para o Heródoto, que era o âncora do Roda Viva naquela época, eu quero protestar, porque vocês me convidaram para entrevistar um jornalista e trouxeram um embaixador dos Estados Unidos. Isso não é um jornalista, é um embaixador dos Estados Unidos. E é assim que a mídia opera. Ela opera desse jeito. E ela consegue nos cegar, ela consegue nos tornar estúpidos. Eu me incluo diante da realidade. Então, isso coloca um desafio suplementar para nós.
na hora que a gente vai examinar o que está acontecendo, que é aquilo que a mídia mostra diariamente, não é o mundo, é uma construção do mundo, mediada pela mídia, que mostra aquilo que interessa para ela mostrar. Hoje eu estava vendo, os caras acabaram de dar notícia que está vindo para cá o italiano lá, como é que é o nome dele? O Isolado, e os caras da Globo insistindo com todo mundo que eles iam entrevistar, se isso deveria ou não implicar mandar o Cesare Battisti de volta para a Itália. Quer dizer, os caras estão querendo fazer uma campanha, deportem Cesare Battisti. Eles não... Quer dizer, então a mídia, ela não é uma instância neutra de mostração da realidade. Não é. Isso coloca para nós um desafio suplementar de combater a nossa própria cegueira, para entender o que está acontecendo. Isso é um puta desafio. Sobre isso, cadê o Renato? Ele foi embora. Sobre isso, longe de mim pretender que nós temos que abandonar os livros, ao contrário, nós temos que estudar cada vez mais, nós temos que ser eruditos, nós temos que ler pra caralho, nós temos que ler tudo. O que nós não podemos deixar acontecer é que a leitura nos segue, que a gente ache que por meio da leitura nós vamos obter o conhecimento suficiente para intervir no mundo, porque isso pode produzir a cegueira habitual da esquerda, que é: eu sou o caminho, a vida e a verdade e a vida, sigam-me e obedecei. O problema da esquerda é esse, porque eu não acho que a população não está sensibilizada e não está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, só que ela se manifesta pelos meios que ela encontra. E os meios que ela encontra, infelizmente, muitas vezes são os meios que a gente mais odeia. Porque olha, meu amigo, os caras botam, os pastores evangélicos de São Paulo botam 1,5 milhão de pessoas na rua no dia de Jesus. Bota. Aquela 1,5 milhão de pessoas que vão para a rua no dia de Jesus, elas estão indo lá por quê? Porque elas estão sentindo o problema. Estão sentindo. Elas querem uma solução para o problema delas. E Jesus é a solução para o problema delas. Por que elas acham que Jesus é a solução para o problema delas? Porque elas não têm outra solução. O problema não é que a população não está sentindo, a população está sentindo. Só que ela procura soluções que ela consegue enxergar. Eu vou culpar a população? Quem sou eu? Quem sou eu para culpar um pai de família que está desesperado e acha que Jesus vai resolver o problema da família dele? Ele acha que Jesus vai resolver o problema da família dele, ele tem mais é que seguir Jesus. Quem sou eu para criticar esse cara? Eu sou um peido no infinito. Não vou criticar esse cara. É Jesus? Vai com Jesus. Se eu não tenho nada mais interessante para dizer para ele, ele vai com Jesus. Aleluia. E aí nós estamos fodidos. Claro, porque eu não estou dizendo que Jesus é a solução. Eu só estou dizendo que esse cara vai para Jesus porque não teve ninguém mais para chegar para ele e falar: meu amigo, tem outras coisas a fazer além de buscar bênção de Jesus. Tudo bem, vá buscar bênção de Jesus, mas tem outras coisas para fazer. E aí, de novo, nós enfrentamos um puta problema. Vou contar para você o que aconteceu comigo outro dia. Eu fui lá nos morros do Rio de Janeiro para encontrar as comunidades do morro, para discutir rádio comunitária, jornal comunitário, não sei o que, por